Lado B, cultura e cidadania na real e com local. Apresentação James Timino e Márcio Caparica. Nesta edição, o lado B da Venezuela, com o jornalista Sami Adguini, correspondente da Folha de São Paulo em Caracas. Como é a vida dos LGBTs na Venezuela? Tem um debate de fundo que é o seguinte: a Venezuela tem tantos problemas, por que a gente vai dar bola para a questão LGBT? Que é uma sociedade extremamente machista, extremamente conservadora, e as pessoas não têm muita sensibilidade para entender essas nuances, né? Essa questão, o L, o G, o B e os T's. Enquanto os direitos LGBT avançam, ainda aqui devagar, mas avançam no Brasil, no Uruguai, no Chile, na Argentina, na Colômbia, na Venezuela a situação é de regressão. O que aconteceu com as políticas de combate à AIDS no país? Elas são praticamente inexistentes. HIV na Venezuela, o problema é muito sério, porque se não tem aspirina, imagina o coquetel, né? Não tem camisinha. Quem é Tamara Adrián? Uma deputada trans que tem no parlamento venezuelano, uma opositora, e depois de muita luta, depois de muito estudar, foi embora para a França, etc. Enfim, conseguiu ficar em paz com a sua própria identidade, foi para a Tailândia, se operou, voltou para a Venezuela, conseguiu mudar o nome. Quer dizer, conseguiu algumas coisas simbólicas, de muitas pessoas chamarem ela pelo nome de Tamara, mas a justiça até agora não reconheceu a mudança do gênero. Como é a influência das igrejas evangélicas na política venezuelana? O que você tem é uma penetração muito forte das igrejas evangélicas nas comunidades. E assim, a Venezuela é basicamente um país de comunidade. O Chávez se aliou às igrejas porque as igrejas trazem voto. É simples, é uma equação muito simples. Os chavistas dominaram a Assembleia Nacional, todos os assentos, e 30%, pelo menos 30%, eram evangélicos. Ligados ao lobby evangélico, assim, não só de fé pessoal, mas assim, ligados às organizações, ao lobby e ao proselitismo, e na verdade um precisa do outro. O chavismo precisa dos evangélicos, os evangélicos precisam do chavismo. E como a crise afetou os concursos de Miss e a indústria das novelas? Quando tem o concurso de Miss, todo mundo para, todo mundo vê. O concurso está muito debilitado pela crise financeira, então assim, as pessoas, como elas acompanham há muito tempo, elas dizem: olha, o estúdio está cada vez... Antes fazia numa sala gigantesca, tipo no Madison Square Garden de Caracas. Aí depois começou a ser num auditório, agora está num estúdio chinfrim. As roupas das Miss estão menos exuberantes. A Venezuela, de fato, era um grande polo produtor de novelas nos anos 80 e 90. Obviamente não na dimensão do Brasil, mas era um ator relevante nessa indústria. Só que a crise ferrou todo mundo, o Chávez expropriou os canais e botou a polícia e não sei o que, então a estrutura toda foi ruindo, os atores foram quase todos para o exterior, os atores mais conhecidos em busca de oportunidades melhores. Nós somos James Timino e Márcio Caparica, e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Fica aí que a gente já volta. Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. E nesta semana nós vamos falar da Venezuela com o correspondente da Folha de São Paulo em Caracas, Sami Adguini. Boa tarde, noite, manhã, depende da hora que o ouvinte vai ouvir, Sami. Boa noite, ouvintes. Boa noite, James. Boa noite, Márcio. Tudo bem com vocês? Tudo em paz. Sami, última vez que a gente conversou, você estava aqui no Brasil divulgando o livro que você escreveu sobre os iranianos. Foi o convidado do nosso programa do Irã. Como é que você foi parar aí em Caracas? Pois é, quando eu tive aí no programa de vocês, que tinha sido muito, muito legal, foi em julho, agosto de 2014, eu estava na transição, eu tinha terminado a missão no Irã, eu estava no Brasil lançando o livro, e o jornal fez essa proposta aí para
para continuar como correspondente. Eu tinha algumas opções e a mais interessante era Caracas. Então o pessoal obviamente apostou que com a minha experiência de lugares barra pesada, Oriente Médio, lugar complicado, eu seria a pessoa certa para encarar a Venezuela. E eu vou falar para vocês que isso aqui é muito mais difícil que o Irã, muito mais difícil que o Oriente Médio. É simplesmente o lugar mais difícil onde eu já morei. Jura? Mentira! Não esperava, eu já comecei com o queixo batendo na mesa já. Tá. Eu não tenho água, gente. Eu não tenho água. Eu passo dias inteiros sem água. Eu vou pro esporte domingo de manhã, volto, não tem água. E às vezes volta água no dia seguinte de manhã. Não tem uma aspirina se você tiver dor de cabeça. Não tem camisinha. Não tem... É um país em estado de pré-colapso, né? É muito triste. E fora a violência, que assim, até pros nossos padrões brasileiros, eu cheguei aqui assim, deixa comigo, eu sou brasileiro, eu conheço a violência. Pessoal, aqui é outro nível, né? É outro nível. Todos os apartamentos do meu prédio aqui tem uma grade gigante. Para entrar no meu prédio, que é um prédio normal, eu preciso colocar digital. Depois que eu colocar digital, eu preciso de uma chave magnética para entrar no elevador. Eu preciso de uma chave magnética para sair do elevador. E eu abro a porta blindada da minha casa e depois eu tenho a porta de casa. E mesmo assim não estou seguro. Caramba! Bem, essas histórias e outras ligadas à vida LGBT da Venezuela a gente já vai ouvir, mas antes a gente vai lembrar o nosso ouvinte, como sempre, que a gente tem o nosso blog www.ladobi.com, onde a gente escreve quase todo dia. Essa semana é uma daquelas semanas que justificou a gente dizer quase todo dia. Estamos todos nós ralando que nem mais do que sovaco de aleijado. E então não conseguimos escrever muito no blog, mas eu consegui traduzir um artigo da revista Pós, que é um daqueles apanhadões muito bacanas sobre HIV. Ele se chama 28 questões comuns sobre HIV que as pessoas têm medo de perguntar. E devo dizer que na hora que eu li esse artigo, eu achei ele incrível e sabia que por mais enorme e sem tempo que eu tivesse e enorme que ele fosse, eu ia ter que traduzir, porque ele é um apanhado de várias coisas importantes para as pessoas que ou estão entrando em contato com pessoas soropositivas agora, ou acabaram de descobrir que tem HIV. É muita informação objetiva, desde como é que você faz para falar com as pessoas que você tem HIV, se você deve falar, se você pode ir no dentista, se você, por acaso, ter HIV vai afetar a sua transição de alguma maneira, enfim. Se você vai morrer, fala sim, você vai morrer, mas não de HIV, né? Coisas de todos os níveis, até chegar na questão de como está a busca pela cura hoje em dia, por que não foi curado, quais são as expectativas de ter cura. É um artigo enorme, mas muito bacana, e eu recomendo a todo mundo ler. Certo? Certo. Legal, Márcio. Muito bem, então veja o nosso blog www.ladobi.com. E agora então, olha, foi a vez que a gente mais rapidamente falou do nosso blog, desculpa. Queria produzir mais, não consegui. Sami. Mas eu vou fazer uma transição com o que você falou, Márcio. HIV na Venezuela é um problema muito sério, porque se não tem aspirina, imagina o coquetel, né? Não tem camisinha. Eu estava escrevendo agora na pauta esta pergunta, Sami. Como funcionam as políticas de combate à AIDS e HIV na Venezuela? Elas são praticamente inexistentes, por diversas razões. A primeira é porque o governo está quebrado, está sem dinheiro. Então, na época do Chávez, que o petróleo estava a mais de $100 o barril, e esse é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, as pessoas acham que a Arábia Saudita não é, a Venezuela. Uhum. Então, nessa época que entrava muito dinheiro, realmente o Estado era muito generoso em políticas de prevenção, em políticas de educação, não só em questão de educação sexual, etc., mas de uma forma geral. Tinha os programas dos médicos cubanos, bolsas para educação, só que tudo isso foi indo para as cucuias à medida em que a incompetência do governo, a corrupção do governo começou a fazer o dinheiro desaparecer, e depois veio a queda do preço do petróleo a partir de 2014. Então, assim, o governo não consegue mais importar alimentos no país. Está faltando comida no país. Então, eles realmente não estão nem um pouco preocupados
com essas questões que nós estamos comentando aqui. E isso se reflete na vida de muitas pessoas. E tem um problema muito sério aqui, que eu abordei numa entrevista que eu fiz com uma deputada trans que tem no parlamento venezuelano, uma opositora. Tem um debate de fundo que é o seguinte: a Venezuela tem tantos problemas, por que a gente vai dar bola para a questão LGBT? Aí as pessoas dizem, poxa gente, mas não é porque nós temos outros problemas que nós não vamos abordar esse outro problema. Sim. Então os direitos LGBT, eles acabam ficando escanteados e não tem muito espaço, infelizmente, para discutir esse tipo de assunto. E o governo, como eu acabei de dizer, não está nem um pouco preocupado. Existem estatísticas de se o número de infecções de HIV aumentou, se os casos de AIDS aumentaram nesses últimos anos, ou ainda não se tem essa informação? Esse é outro problema, o blackout informativo total. O governo passou quase 2 anos escondendo a taxa de inflação, que é uma coisa básica, que você precisa para ajustar salário de funcionário, para você se programar, enfim, inflação. O governo não divulga dados de inflação. Soltou agora, no início do ano, soltou alguns dados. O governo não solta dados de assassinatos. Todo mundo sabe que a Venezuela é recordista mundial em assassinatos, mas não tem dados. Então, dados de saúde pública também não são publicados, infelizmente. Entendi. Você falou então agora dessa deputada, que é a Tamara Adrian, que você entrevistou e que é uma figura conhecida mundialmente no movimento LGBT venezuelano. Na minha pesquisa hoje, ela estava em todos os artigos. Conta um pouco da história dela para o ouvinte conhecer. A Tamara sabe, dessas pessoas marcantes. A gente, jornalista, a gente passa a vida entrevistando gente e tem gente que você sai da entrevista e, sabe, parece que deleta da cabeça. A Tamara é o oposto, pela força, pelo carisma e pelo preparo. A pessoa que é doutora em Direito pela Universidade de Paris II, que é a melhor faculdade de Direito da França, uma das melhores da Europa, é super fluente em 5 línguas. A gente começou a entrevista em português, sabe? Aí depois peraí, vamos voltar aqui pro espanhol. O português dela é perfeito, o francês dela é perfeito. Ela é uma pessoa de classe média que me disse: a minha história é a mesma história de todas as pessoas trans no mundo inteiro. Você ter um conflito interno muito severo quando você é pequeno, você não se identifica com o corpo que você tem, você enfrenta a rejeição dos seus pais, da sociedade, e depois de muita luta, depois de muito estudar, foi embora para a França, etc., enfim, conseguiu ficar em paz com a sua própria identidade, foi para a Tailândia, se operou, voltou para a Venezuela, conseguiu mudar o nome, quer dizer, conseguiu algumas coisas simbólicas, de muitas pessoas chamarem ela pelo nome de Tamara, mas a justiça até agora não reconheceu a mudança do gênero. Então essa é uma luta que continua, e agora, né, como ela dizia na entrevista, só agora, depois de... A operação, se eu não me engano, foi em 2002, o processo legal ela começou em 2004 para mudança de documento, e de 2004 a 2016 o processo ficou totalmente parado. Ele foi andar agora porque a Venezuela vai passar pela revisão periódica do Conselho de Direitos Humanos da ONU, ou seja, vai ter um representante do governo venezuelano que vai encarar as perguntas dos altos funcionários da ONU em matéria de direitos humanos, e o caso dela vai ser abordado. Então agora o caso começa a andar devagar. Mas hoje é uma pessoa muito generosa que ajuda muitos jovens trans, vamos falar, claro, isso aqui é uma sociedade extremamente machista, extremamente conservadora, e as pessoas não têm muita sensibilidade para entender essas nuances, né? Essa questão, o L, o G, o B e os T's. As pessoas têm muito preconceito e às vezes até hostilidade. Então ela citou vários casos de jovens que não conseguem trabalho, jovens que têm uma puta formação, mas não conseguem nenhum tipo de trabalho, jovens que acabam sendo obrigados a se prostituir, jovens rejeitados pelas famílias, e ela atua como uma espécie de mãezona desse pessoal todo aí.
Então, enfim, foi uma entrevista muito legal e que ajudou também a desfazer essa ideia de que o chavismo, por ser de esquerda, por ser socialista, por ser supostamente progressista, seria um defensor dos direitos das minorias, inclusive LGBT. Ela desmonta totalmente essa teoria, com exemplos concretos. O chavismo não fez nada e ela me mostrou um vídeo que pouca gente conhece, é um vídeo do Chaves em 2009, um vídeo gravado meio na raça, de maneira muito tosca, no qual um jornalista italiano consegue abordar o Chaves numa visita que o Chaves fazia à Itália e pergunta sobre matrimônio igualitário. E aí, presidente, o que você acha? Ele diz, eu discordo porque o meu país discorda e porque no meu país não é assim. Então isso se reflete, obviamente, no sistema legal. A teoria da Tamara, e ela conseguiu me explicar e me convencer disso, é que enquanto os direitos LGBT avançam, ainda que devagar, mas avançam no Brasil, no Uruguai, no Chile, na Argentina, na Colômbia, na Venezuela a situação é de regressão. Eu li numa entrevista que ela falou, ela contou um caso desses que a gente, pelo menos no Brasil, espero que não acontece mais, assim, de um casal homossexual que vivia vários anos juntos, um dos parceiros morrer. Isso. E daí, no que o cara estava fora de casa, a família dele entrou, trocou a chave do apartamento, pegou tudo que tinha dentro e deixou o cara sem casa, trancado para fora, porque legalmente ele não tem nenhum amparo na lei venezuelana. Os caras estavam juntos há 7 anos, tinham construído patrimônio, eram pessoas relativamente bem de vida, só que da noite pro dia e o cara, ele perdeu o parceiro e ficou na rua, literalmente, né? Eu acho que teve uma mobilização, as pessoas ajudaram, mas o cara ficou literalmente na rua. Essa é uma história muito triste, né? E como foi a reação da sociedade venezuelana perante essa história? Essa é uma história que não ficou muito conhecida. Essa é uma história que é conhecida na comunidade, conhecida, né, enfim, nos meios que simpatizam, mas não tem muito espaço na mídia para esse tipo de história. Porque é uma população invisível, então. Foi o termo que ela usou. Não é porque o problema é invisível para você que ele não existe. Esse é um dos argumentos que ela tenta difundir. Samir, o que os evangélicos têm a ver com o governo venezuelano e por que tanto o Brasil quanto a Venezuela, 2 governos de esquerda, 2 partidos de esquerda, acabam se associando com evangélicos? Porque a política é suja, porque a política é o jogo do vale tudo, é o jogo não, do beleza, poder, não, que a política seja suja, aí a gente já sabe, mas assim, qual é a influência dos evangélicos assim na sociedade venezuelana? Como assim, aqui no Brasil, eles têm canal de TV, eles têm site de notícia, eles têm empresas, eles têm um monte de coisa. Aos montes. Isso, como funciona isso na Venezuela? O sistema, na mídia, aqui o governo ocupa praticamente todos os espaços, então não tem nenhum canal relevante, tipo Record, que seja ligado aos evangélicos, nenhum jornal relevante que seja ligado aos evangélicos. O que você tem é uma penetração muito forte das igrejas evangélicas nas comunidades. E assim, a Venezuela é basicamente um país de comunidade. A população rural é muito pequena, quase todo mundo vive nas cidades, e dentro dessas cidades as pessoas vivem, em bom português, nas favelas. E nessas favelas, as igrejas têm muito poder. Inclusive, o que a gente viu no Brasil, da igreja católica perder espaço para a igreja evangélica, isso aqui também acontece. Muitas igrejas brasileiras aqui, e na verdade, das únicas vezes que eu vi pregação evangélica na televisão, foi em horário tarde da noite, em canais marginais, e pastores brasileiros que falavam espanhol bem, tecnicamente bem, mas com um sotaque carregado, e se eu não me engano, porque do Rio de Janeiro. Esses bandidos, eles estão em todo canto, né? Aqui, você acredita que você anda no centro de Los Angeles, tem uma Universal? Tinha uma outra que fechou aqui na Hollywood Boulevard. E agora vai ter um culto do
Bispo R.R. Soares, que aqui é conhecido como Bispo Soares apenas. Aqui o missionário R.R. Soares, claro. Missionário da salafraiagem, só se for. Eu não me conformo. Mas é engraçado, porque você vê esses pastores que... Se a gente tivesse essa disposição com a ciência, por exemplo, o Brasil seria incrível. Não, mas é impressionante o alcance que esses caras têm. Então você tá aí de madrugada, sem nada a fazer, vasculhando os programas noturnos, e eu vejo aqueles pastores com... Engraçado que muitos têm cara de corretor imobiliário barato, né? Pra mim eles têm cara de leão de chácara, ou de segurança de puteiro da Augusta. O R.R. Soares é mais, assim, é mais... Quem tem cara de segurança de puteiro é aquele do chapéu lá. O Bispo Valdomiro. Que disputa mercado com Edir Macedo. Sei lá, eles disputam mercado. Hein? Pra mim, eu vejo ele claramente na porta de um puteiro, assim, da Augusta. Falando, toma uma bucetada na cara. É isso que eu vejo nele. Aí o cara fica repetindo aqui os mesmos discursos com aquele sotaque, falando aquele espanhol com sotaque brasileiro. Usted, senhora, que está em sua casa, que tem seu hijo enfermo, nós vamos ajudá-la, né? Quem que fazia esse sotaque, cara, numa novela? Não sei. Mas enfim, Sami, me diz uma coisa, dá pra confiar nas eleições... Só fechando esse raciocínio, o Chaves se aliou às igrejas porque as igrejas trazem voto. É simples, é uma equação muito simples. Então, como a própria Tamara, a deputada, me contava, na legislatura de 2005 a 2010, que o parlamento de 2005 a 2010, ele foi 100% chavista. Por quê? Porque a oposição cometeu um erro estratégico, ela boicotou a eleição e acabou se lascando. Os chavistas dominaram a Assembleia Nacional, todos os assentos, e 30%, pelo menos 30%, eram evangélicos. Ligados ao lobby evangélico, assim, não só de fé pessoal, mas assim, ligados às organizações, ao lobby e ao proselitismo, e na verdade um precisa do outro. O chavismo precisa dos evangélicos, os evangélicos precisam do chavismo. Muito bem. Dá para confiar nas eleições da Venezuela, Samir? Olha, essa é uma questão complexa, mas assim, o que eu acho que dá para confiar é de que um voto é um voto. Só que uma eleição vai além disso, né? Uma eleição, ela não é só a hora de votar. Uma eleição é toda a campanha, o ambiente eleitoral, a desvantagem brutal que a oposição sempre tem em termos de acesso à mídia. Se quase toda a mídia é controlada pelo governo e a oposição não tem acesso a essa mídia, já começa por aí, né? Então, onde a oposição faz campanha? Faz campanha na internet, basicamente, e outros jornais em qualquer lugar do mundo estão perdendo espaço. Igualdade também perante a justiça. Os candidatos chavistas são todos milagrosamente aprovados pela autoridade eleitoral. E essa mesma autoridade eleitoral também, por alguma razão, veta sempre uma série de candidaturas por razões ridículas, do tipo, você não declarou como é que chama? O ticket de alimentação na sua declaração de imposto de renda. Então, muita gente tem que declarar ticket de alimentação na declaração do imposto de renda. Quando você quer derrubar as pessoas, você acha qualquer motivo, né? Venezuela. Né? Mas eu pergunto isso porque eu achei impressionante que, assim, por exemplo, o Brasil, que em teoria é um país em que as eleições são confiáveis, libadas, né? A gente tem um deputado homem homossexual, né? Como é que conseguiram eleger uma deputada trans na Venezuela, sendo que é tão punk assim a eleição lá? Aí? Pois é, aí que tá. Tem uma sutileza aí, que ela é suplente. Ela é suplente. Mas o suplente na Venezuela não é o suplente no Brasil, que é um cara que fica lá no interior e de vez em quando aparece. O suplente na Venezuela, ele vota. Ele não precisa... Aqui no Brasil, para o suplente entrar em cena, o titular tem que estar assim, quase morto, doente. Para ele poder votar, tem toda uma burocracia. Mas aqui é muito simples. O suplente ele realmente tem acesso livre ao plenário
e acesso livre à votação sempre que o titular não tiver. E ele pode participar também das comissões, que são uma parte importante da vida parlamentar, e tem muito mais visibilidade. No Brasil, ninguém sabe o nome de nenhum suplente. Aqui, os suplentes são pessoas que aparecem. E foi uma jogada muito, muito bem feita, porque obviamente ia ser complicado conseguir voto em Caracas sendo trans, mas foi uma jogada muito bem feita do partido Vontade Popular, que é o partido do Leopoldo Lopes, que botou a Tamara de suplente do Tomás Guanipa, que é um indígena, e emplacou. Tiveram um monte de voto e agora estão comandando aí. Quer dizer, não vão longe, mas fazem muito barulho. Ela diz... Deixa eu perguntar uma coisa, Márcio. Sim. Sami, como é o tratamento dos outros parlamentares com ela? Olha, por incrível que pareça, tem sido muito cordial, porque embora o chavismo seja muito conservador em matéria de direito LGBT, ele não quer passar essa imagem de conservadorismo. Então, o chavismo sempre rejeita acusação de homofobia, e tem uma imagem famosa do Héctor Rodrigues, que é o líder da bancada chavista no parlamento, lembrando que hoje os chavistas são minoritários no parlamento, conversando e apertando a mão de uma maneira muito elegante, muito cordial, muito educada, apertando a mão da Tamara e conversando, etc. E dia desses, engraçado, no dia que a minha entrevista foi publicada, a Tamara estava num programa de grande audiência, no prime time aí da TV estatal, sendo entrevistada por um jornalista chavista. Isso é uma coisa que até 6 meses atrás era impensável. Você não via uma cara sequer da oposição na TV estatal. Só para ridicularizar, para falar mal. Mas assim, dando a possibilidade da pessoa se expressar, de falar livremente, isso aí é um baita de um avanço. Então, o problema não é na vida parlamentar. O problema é um problema de fundo da sociedade, o problema quiçá mais grave da lei, né? E ela não é chavista, é isso? Ela é da Frente Popular, Vontade Popular, o partido de oposição. Da Vontade Popular. E Vontade Popular é oposição bem radical, é a oposição que exige protesto violento até forçar a renúncia do Maduro. Nossa, entendi. Pior que pessoal. A Tamara disse numa entrevista assim, que existe 60% de rejeição aos direitos LGBTs na população, o que, por outro lado, quer dizer que tem 40% da população que é a favor, e que ela vê isso como algo favorável, porque já podia ser bem pior, podia ser 20, 15 e tal. Quais são as fatias da população venezuelana que tendem a aceitar melhor os LGBTs? E eu queria saber também, no que você vê da população, LGBTs conseguem viver abertamente? As pessoas sabem que o vizinho é gay, mora com alguém, anda de mão dada? Não? Como é que é isso? Olha, obviamente não é o Irã, né? Que você pode ir preso e em tese ser executado porque você é menino e namora um menino. Ou é menina e namora uma menina. Mas é uma sociedade conservadora. Na verdade, essa pesquisa que a Tamara cita é uma pesquisa de 2013, e uma das perguntas era: você se incomodaria em ter em trabalhar ao lado de uma pessoa homossexual? E eu acho que é esse dado que foi o dado mais otimista, que foi destacado pela Tamara. Mas tem outro dado, tem outra pergunta que foi feita, que teve uma resposta um pouco menos otimista, que foi: você é a favor do casamento igualitário? E aí o índice de rejeição ao casamento é mais alto. Mas mesmo assim são números que não são números absurdos, né? Tá ali no 50-50. Agora, na prática, como é que isso se traduz na sociedade? Bom, como eu disse, não é o Irã. Você tem cafés que são frequentados por gays. Eu mesmo, quando eu estava procurando apartamento, eu quase fechei negócio com um apartamento muito legal que tinha sido feito por 2 senhoras, mas aí assim, elas não ficavam muito à vontade, diziam: é minha amiga, a gente foi junto pro Marrocos, etc. Assim, a minha vontade de dizer: pô, filha, como relaxa, era o Brasil nos anos 80, né?
Acho que sim. E eu acho que vai muito além dessa coisa que a gente já conversou, assim, da pessoa sem muita instrução, sem muito recurso, que frequenta a igreja evangélica e que tende a votar pelo chavismo, que não tem muito discernimento. Aqui a classe média é conservadora. Inclusive, até de relacionamentos heterossexuais, aqui não dá pra você levar qualquer um na sua casa, sabe? Namorado aqui, novio, né? A palavra já diz tudo, novio. É uma coisa muito, muito mais formal. E eu não tô no jogo porque eu vou me casar em breve. Mas quem tá no jogo aqui e que conhece outros países diz que assim, as venezuelanas são maravilhosas do ponto de vista, assim, perspectiva masculina. As venezuelanas são bonitas, etc. Mas assim, jogo duro. Não é a festa do Brasil, não. Então, assim, você tem que cortejar, você tem que pagar jantar caro, você tem que contar historinha. Mas, então assim, pois é. Então, assim, a classe média aqui é muito católica também, né? As missas são bem frequentadas, etc. Então, vejo espaços, mas eu acho que o Brasil, pelo menos nas grandes cidades do Brasil, eu acho que é mais fácil viver a sua sexualidade no Brasil do que na Venezuela. Mas não tenho a menor dúvida. Eu encontrei uma resenha num site que pretendia analisar a vida gay da Venezuela, em que a pessoa simplesmente destruía Caracas e, consequentemente, o país inteiro, falando assim: isso é um buraco, é um inferno, é uma cratera cercada por favela e eu não consegui sair do hotel e para fazer qualquer coisa eu deixava as calças no táxi e então não consegui nem ver qual eram as baladas gays porque todas ficavam fora do raio de segurança de 700 metros em volta do meu hotel. Confere essa violência absurda e os táxis caríssimos e o medo que as pessoas que não são de Caracas têm de sair de um raio X? Não, táxi caríssimo é mentira, porque assim, das poucas vantagens de morar aqui é que o dólar, quem tem dólar aqui é zilionário. Então, uma corrida de táxi da minha casa até o aeroporto, que é longe pra dedéu, dá $4, sabe? E isso é que é uma corrida cara, que o cara fica até meio constrangido de cobrar tudo isso. Então o táxi é muito barato. Mas de fato é muito, muito, muito perigoso. Caracas é uma cidade que praticamente perdeu quase toda a sua vida noturna. Não tem um pub, um barzinho legal, tal. O que você tem é alguns lugares dentro de shoppings horrorosos, uns terraços internos assim, completamente sem graça. E uma outra discoteca que ficam os guarda-costas na frente esperando os boyzinhos se divertirem lá dentro. O ponto assim, de saída tipo gay... camarote VIP. Mas camarote VIP assim num lugar bem chifrinho. Venezuela, do padrão Venezuela. Eu ia citar alguma cidade no Brasil, mas as pessoas não iam entender a piada. Então Fala, por favor. Não vou. Eu sou... Não vou, gente. Fala só o bairro. Não, gente, é sacanagem. Mas enfim, tem um point gay famoso aqui, que é no centro, mas que é gay moleque. É molecadinha que tá se descobrindo, que acha que tem que usar... não sei, piercing, sair de barriguinha de fora, é uma coisa meio clichê, que fica no centro de Caracas, mas é uma zona assim, o interessante é que é o pessoal de classe média baixa. E eles ocupam uma rua pavimentada e ficam ali se divertindo até altas horas da noite. Mas toda vez que eu passo lá, por alguma razão, o taxista olha pra mim e fala assim: são todos maricones. E você? Você responde o quê? Sim, por supuesto. Por supuesto. Não discussão, mas dizer, não, eu sei, moço. Dá pra ver. Não, o que eu faço é, às vezes, eu me faço de desentendido. Eu falo assim, é? Sério? Ele fala, claro, sou todo maricone, mira! Aí eu fico assim, né? Mas eu não... Pô, você vai... Taxista é um bicho direitista, em qualquer lugar do mundo, né? Eu teria uma corridinha de 10 minutos. Começar a discutir política ou religião com taxista. Não discutir, mas quando eles falam que é comigo, assim, já aconteceu também. Aí eu também me faço de desentendido, e daí vou perguntando só pra saber as barbaridades que eles vão falar.
Que eu quero saber como a pessoa pensa. Não, sabe que hoje, quando eu tava fazendo o carreto do meu guarda-roupa, o cara que tava dirigindo o carreto, eu moro lá no centro e tem muito imigrante africano lá, né? E eles, assim, e é engraçado porque realmente destoa do que a gente tá acostumado, porque são os negros muito escuros, né? Bem africanos mesmo, assim, e eles vivem, né, em grupo, obviamente, né? Porque cada um fica com os próprios imigrantes de início, que é muito mais legal e seguro. Enfim, um grupo deles conversando na esquina, o cara passou, olhou assim... porque fica esse bando aí de desocupado na esquina, sem trabalhar, pegando assim... Eu vou falar assim, nossa... Né? Ele obviamente estava incomodado que eles eram negros e que eles eram imigrantes, né? E eu falei, mas... Claro. E eu falei assim, mas por quê, né? Não, porque antes da gente cuidar dos outros, a gente tem que cuidar da nossa casa. Nossa. Não concorda? Eu falei, não, você tem que isso? concordar com todo, você tem que ajudar todo mundo. Taxista falou isso? Falou. O cara que tava fazendo carreto pra mim. Poxa. Não, e assim, mas o que eu já ouvi aqui... Que é lugar. É xenofobia. Não falei do cara do Texas que falou que eu não era branco? Na parada de ônibus, James, foi isso? Não, isso foi no bar do hotel. Ele viu falando português, eu não sei o que eu tava falando, uma coisa de... Porque no Texas é assim, qualquer conversa é motivo... Nos Estados Unidos em geral, né? As pessoas fazem sempre muitos apontamentos sobre a cor das pessoas. Então tem sempre que falar que é uma pessoa preta, que é uma pessoa branca, que é uma pessoa preta, que é uma pessoa latina. Nananã. Aí esse cara que falou que eu não era branco, ele falou que eu não era branco porque eu era barbudo e eu parecia saudita. Olha isso. Aí eu, gente, como assim? E assim, no aeroporto, no avião, na fila da Deli, você tá comprando, sei lá, qualquer porcaria. Estão falando, eles são muito racistas. São mesmo. Sami, então, vamos agora falar do esporte nacional da Venezuela. As misses, como que é realmente uma febre aí, as pessoas acompanham, torcem, ou é uma impressão que a gente tem porque eles ganham muito concurso de miss? Olha, é uma febre enorme, é paixão nacional. Quando tem o concurso de Miss, todo mundo para, todo mundo vê. O concurso está muito debilitado pela crise financeira. Então, assim, as pessoas, como elas acompanham há muito tempo, elas dizem, olha, o estúdio está cada vez... Antes fazendo numa sala gigantesca, tipo no Madison Square Garden de Caracas. Aí depois começou a ser num auditório, agora está num estúdio chinfrim. As roupas das Miss estão menos exuberantes. A produção tá mais barateira. Antigamente era um negócio assim, conexão Miami total, né? Agora tá realmente você sofre, mas a paixão se mantém. Existe uma profissão aqui, quer dizer, não é profissão, mas é um exagero, mas existe a figura aqui do missólogo. E tem um desse na Band comentando também os concursos que eles passam na Band. Ele é especialista em Miss Brasil. Pois é, só que aqui todo mundo é missólogo, né? O cara... Missólogo, amo. Aí eu falo assim, tá, mas você sabe tudo de mim? Sei. Aí eu falo assim, quem foi Miss Venezuela 2002? 2002 foi um ano muito legal. Foi a Victoria Hamilton, mas ela ganhou porque a outra ficou não sei o quê, aí ela ficou doente e não pôde participar e foi eliminada e papapá. Então as pessoas debatem como se fosse São Paulo e Corinthians. Que nem o pessoal que sabe a escalação do Flamengo de 83, assim. E tem a competição com as colombianas, né? As colombianas estão por cima. Agora, a Venezuela acho que faz acho que uns 3 anos que não ganha, 2, 3 anos que não ganha. E aí torciam muito, nessa última agora, que foi a história da Filipina, né? Com a colombiana, não me lembro direito. As pessoas ficaram desesperadas, porque eu acho que só a Venezuela é o único país que conseguiu emendar 2 Miss, ou seja, que uma venezuelana passou a coroa para outra venezuelana. E eles morrem de medo de perder esse status, né? Então... Para as colombianas. A Colômbia não conseguiu, né? Para quem? Para as colombianas. Pra qualquer outro país que consiga ter 2 Miss seguidas, né? Entendi. Mas a Colômbia é o concorrente mais sério, porque, de fato, as meninas são muito bonitas e, é o vizinho, né? É tipo o Brasil e a Argentina piorado.
Porque o pessoal é caribenho, aqui é sangue quente e eles se odeiam. E tem uma concepção da beleza aqui que é interessante, porque eles acham que realmente a ciência, a medicina tá aí para aperfeiçoar o que existe. Então fica uma disputa cultural muito, muito chocante com os europeus, que acham que não, você pode até botar um silicone, mas você não vai mudar o rosto da mulher. E as missas aqui, elas são todas elas são todas refeitas. E tem a figura aqui, eles chamam de o Czar da beleza venezuelana, o Czar da Miss venezuelana, é um, assim, desculpa a expressão, assim, uma bichona extravagante, loucaça de, sei lá, quase 80 anos. Desnecessário dizer que é uma bichona, Sami. Não, desculpa. mas não quero. Só podia ser. Só podia ser, não tem como não ser. Eu tô falando assim, eu tô zoando, porque, tipo, a gente não liga que você chamou de bichona, que a gente chama, mas eu falei desnecessário dizer, porque, né, do jeito que você falou, já dava pra saber, né? Tinha mão de... Imagina, essas coisas sempre tem viado. Mas, né? Mas ele é um cara super polêmico, porque ele fala umas coisas assim, até meio chocantes, e ele tá aí há 30 anos nessa mesma posição, ele é uma diva, vive entre Miami, Caracas, reza a lenda que ele paga jovens musculosos para trazer o chá da tarde dele todos os dias, e ele fala coisas meio chocantes. Ele disse uma vez, por exemplo, tipo on uma camera, Clodovil. tipo, só que loira. Conta, e aí, o que ele falou pra câmera? Ele falou que as negras venezuelanas não são bonitas e as colombianas são. E por isso que nunca vai ter uma Miss negra venezuelana. Assim, causou um mal-estar aqui. Foi... Nossa, meio Valentino gongando a Adele. A frase exata dele foi, como é que é? La negritud venezolana no es bella. La negritud colombiana sí lo es. Sabe? Ai, sí lo es. Mas com essa pátria ainda por cima. Pois é. Mas com esse furor todo por concurso de beleza, não existe também concurso de beleza de trans, ou travestis, ou gay mesmo? Acho que não que eu saiba. Se for, é uma coisa muito marginal. Uhum. O que tem é de homem também, quer dizer, mas sem... Não é uma coisa associada a gay, é beleza masculina. Não, tá. Então, eu vou fazer um parênteses aqui que depois não sei se a gente corta ou não. Mas tem, viu, Sani? Vai atrás dessa pauta. Deve ter, né? Claro que tem. Eu achei aqui uns artigos do Daily Mail. Tem, elas estão vendo na internet tudo, elas querem tudo fazer igual, viram uma fala que é bem chinfrim, assim. Fazendo... Chinfrim, não é? Fala que é tudo chinfrim e que na verdade é uma coisa bem caseira e que elas vão lá e daí começa de maiô e depois botam uns vestidos da avó, assim. Aqui no Brasil também, aquelas bi lá com aqueles tijolos usando como se fosse salto alto. Tem concurso Esses dias eu vi um negócio na Vice. Me mandaram, eu vi rapidinho, assim, tem um lugar na Amazônia peruana que só tem umas trans, tudo uns Ou seja, tudo precário, não tem nada assim mais organizado. É tudo precário, né? A pegada do artigo é exatamente assim, num país que tem tanta fixação por concurso de beleza, claro que ia acabar tendo concurso de beleza gay. Só que daí eles fazem, do que eles descrevem nos dois artigos que eu li, eles não conseguem fazer muita distinção entre ser gay e ser trans, por exemplo. Então, pra eles, todos gays ou trans se vestem de mulher e fazem um desfile. Alguns deles são gays, outros são trans, mas tudo bem. E no fim das contas, é mais uma baladona, assim, tipo, daí escolhe o vencedor do concurso e depois todo mundo se desmonta e fica dançando até as 3, 4 da manhã. Vou dar uma olhada nisso, interessante. Eu quero saber como são as novelas. Como estão as novelas? O que a crise afetou a produção de novela venezuelana? Olha, James, você tocou num ponto que me contraria muito, porque essa é uma pauta que eu quero fazer há muito tempo. Mas o fluxo de notícia aqui é terrível, é terrível. Assim, morro de saudade do Irã,
que o timing, né, era mais calmo, eu fazia matérias mais autorais. Aqui é porrada, né? Maduro falando todo dia, anunciando coisas todo dia. E essa é uma matéria trabalhosa, que eu preciso falar com gente em Miami e tal, porque a Venezuela, de fato, era um grande polo produtor de novelas nos anos 80 e 90, obviamente não na dimensão do Brasil, mas era um ator relevante nessa indústria. Só que a crise ferrou todo mundo, o Chaves expropriou os canais e botou a polícia e não sei o que, então a estrutura toda foi ruindo, os atores foram quase todos para o exterior, os atores mais conhecidos em busca de oportunidades melhores, incluindo na Colômbia, no México, que hoje são... O México sempre foi, né? A Colômbia agora tá bombando bem, Miami também, que tem uma comunidade venezuelana muito influente aí na mídia, no show business. Então sobrou quase nada. Ainda tem uma produção, mas muito modesta, muito simples. E bom, eu não sou perito, James. Eu acho que a última novela que eu assisti foi tipo Perigosas Peruas, sabe? Mas eu sei que é um tema interessante. Tem os diretores saíram, os atores saíram, eu não sei de cabeça os nomes, mas eu sei que tem novelas venezuelanas até os anos 90 que foi assim, hit total em toda a América Latina. Brasil, a Usurpadora. A Usurpadora. No Brasil, só a Usurpadora passou 8 vezes já. A Usurpadora era venezuelana? Sério? A Usurpadora, sim, com a Gabriela Spanik. Ou é só a Gabriela Spanik que é venezuelana? Agora fiquei na dúvida. Vou pesquisar. Tem um fato que foi desses fatos simbólicos que marcam a história das nações. A última grande atriz de novela venezuelana era uma ex-miss que chamava Mônica Spear, que fazia novela, filme, enfim, jovem, muito bonita, morreu assassinada na beira da estrada num assalto besta, assim, uns moleques de 16 anos. Ela tava com o marido e com os filhos pequenos, furou o pneu na estrada e tipo, você não quer que isso aconteça na Venezuela. E aí rapidinho saíram do meio do mato os moleques e meteram bala, né? E a Mônica morreu, isso foi no início de 2014 e tem muita gente que diz que... E as crianças? Pois é, as crianças voltaram, o marido era gringo, eu acho que era irlandês ou inglês. Na verdade eles tinham se separado e estavam voltando, estavam reconstruindo o casal, as crianças estavam super contentes que papai e mamãe voltaram a estar juntos, etc. Uma história pavorosa, o país ficou assim chocado. Isso, tem gente que diz que isso criou as condições para os grandes protestos que começaram semanas depois, né? Todos os protestos de 2014, que teve 43 mortos, que o Leopoldo Lopes foi parar na cadeia, que assim, a República estremeceu. E foi logo depois disso, foi muito chocante esse assassinato. Então tem gente que diz também que é o símbolo da decadência da Venezuela, porque uma atriz jovem, talentosa, que tinha sido protagonista de novelas venezuelanas, morreu, e ali junto com a Mônica morreu o país, de certa forma. Virou um símbolo, né? O que eu acho engraçado, até do jeito que você fala e do que assim, é que o Chaves morreu em 2013, no entanto o chavismo continua vivo. Como que é isso? E você acha que isso está a caminho de... É mais para terminar o programa também, porque já está dando tempo já. Mas está a caminho de mudar? Como é que é a situação política do chavismo e dessa figura do Chaves hoje? Essa é uma discussão quase filosófica, Márcio, porque o chavismo sem Chaves, será que é chavismo? O sistema que o Chaves implementou, esse grande sistema de redistribuição de riqueza, etc., é um sistema muito personalista, que era muito centrado na figura dele. Era o que o Chaves dizia e desdizia. Então, a morte do Chaves, ela criou um vazio existencial no chavismo que até agora não foi suprido. Você vê que o Chaves ficou doente, sabia que ia morrer, mas mesmo assim a sucessão dele foi muito, muito mal preparada. O Maduro é uma nulidade, assim, gente dá pena, ele não sabe falar. Maduro é a Dilma da Venezuela? Não vou entrar nesse argumento classista de quem estudou e não estudou, mas assim, eu acho que eu falando em termos de retórica. A Dilma tá bem melhor que o Maduro. Mas em termos de retórica, e de maleabilidade para lidar com a coisa política e com os políticos.
Nesse sentido que eu perguntei. Não, nesse sentido o Maduro é melhor, porque ele consegue manter as divisões do chavismo debaixo do tapete. Isso é uma coisa assim, todo mundo sabe que o chavismo está profundamente rachado entre os mais pragmáticos, os mais ideológicos, os mais próximos dos cubanos, os que acham que tem que mudar, etc. Mas isso tudo fica muito controlado, né? Você tem poucos sinais concretos, diz a Dilma, coitada. A Dilma não consegue agradar nem a base militante do PT, não consegue agradar. A Dilma é simples, ela faz unanimidade contra ela, né? Então, o chavismo está num momento muito difícil, que está sem dinheiro, está sem apoio, está sem prestígio, está perdendo o apoio internacional. A Venezuela está acompanhando com muita preocupação o que está acontecendo no Brasil, quer dizer, o governo venezuelano. A oposição quer mais é que o PT se foda e que caia o governo da Dilma e que venha um governo de direita, porque é isso que eles querem. Mas o governo aqui está muito preocupado, porque ele perdeu muito apoio internacional. Claro, ele parou de mandar petróleo de graça para as pessoas, parou de financiar projetos de construção de aeroporto em Honduras. Então, esses países foram se afastando, perderam a Cristina Kirchner, que era um aliado muito importante no Mercosul, na Unasul, veio o Macri, mega direita, e agora a probabilidade, né, de perderem o Brasil. E aí, se perder o Brasil, não sei o que vai sobrar. Então, pressão externa, pressão interna, falta de liderança. Olha, a situação aqui é complicada, mas o chavismo várias vezes foi dado por morto e não estava morto. Então, a capacidade de resistência do chavismo, pelo fato de controlar a justiça, pelo fato de ele ter uma capilaridade muito, muito bem articulada nas favelas, pelo fato de ele ser um cabide de emprego, o chavismo é resiliente. Ele foi dado por morto várias vezes, mas não estava morto. Ele controla a justiça, ele tem ainda um apoio popular. E eu acho que quem aposta que vai acabar daqui a 2 meses ou daqui a 6 meses, acho que está enganado. Entendi. Eu tenho uma última pergunta. Quando as pessoas aqui nas passeatas verde e amarela ficam, não queremos que o Brasil vire uma Venezuela, o que tem de histeria e o que tem de verdade nisso? Eu acho que a parte de verdade é pequena. A parte de verdade, onde nós estamos nos venezuelizando, é na histeria popular, é nesse ódio, nessa agressividade que me choca. Eu me pergunto assim, será que nós sempre fomos babacas assim? Ou será que nós nos tornamos babacas? Enfim, esse não é o tema. Mas eu acho que nessa polarização de opiniões, nessa radicalização de opiniões, nós estamos ficando parecidos com a Venezuela. Mas eu acho que a comparação para por aí. Um exemplo muito claro. O Lula, que é o mito Lula, foi levado para depor na Polícia Federal de forma muito humilhante, arrancado do seu apartamento. Não vou entrar no mérito da questão, mas isso é uma coisa absolutamente impensável aqui. Mas nem com o presidente, nem com um deputado, nem nada. O sistema judiciário aqui, ele blinda totalmente o governo. É simples, a Suprema Corte em 17 anos jamais emitiu uma sentença contrária aos interesses do governo. Então eu acho que sim, eu poderia citar 1000 outros exemplos, mas eu acho que esse é o exemplo mais eloquente. Muito bem. Sami, a gente sempre vem no programa dando oportunidade ao nosso convidado de se autopromover. Então essa é a sua oportunidade. Autopromova-se em qualquer coisa que você quiser. Livros, projetos, viagens, enfim. A última vez eu estava vendendo um livro, estava publicando um livro que, graças à ajuda de vocês e de várias outras pessoas, vendeu bem e continua vendendo. Então, pessoal, Os Iranianos, em qualquer grande livraria, pela editora Contexto. E, se não, o foco atual é Venezuela. Então, eu, Sami Adguirni, sou o único correspondente brasileiro em Caracas. Leia a Folha de São Paulo, no site, no impresso, às vezes no TV Folha. Corre o risco de fazer um livro Os Venezuelanos, não? Acho que não, porque... Você devia investir nisso, hein? Mas se eu escrever, eu não sei se será Os Venezuelanos nesse mesmo formato, porque a editora não tem tradição de um mesmo autor escrever sobre 2 países, 2 povos. Mas, claro, a ideia sempre existe de escrever um livro sobre a Venezuela, que esse país
que é vizinho do Brasil, que é muito diferente do Brasil, que está sempre na mídia. Tem um pouco paralelo com o Irã. As pessoas falam da Venezuela, mas ninguém sabe direito o que é a Venezuela. As pessoas mal sabem que Caracas é a capital. Pergunta para qualquer pessoa. Me diga o nome de outra cidade venezuelana que não seja Caracas. Ninguém sabe nenhum nome de uma cidade venezuelana. Eu descobri hoje a Sueli, qual é a segunda maior? Começa com S? Enfim, não sei. Eu tentei dar uma... Maracaibo, né? Maracaibo? Não, tá. Enfim, não me lembro. Não me lembro. Tentei dar uma desperto aqui, mas não lembrei o nome da cidade. Então... Bom, olha, eu acho... Mas leiam sobre a Venezuela. Para saber o que está acontecendo na Venezuela, leiam a Folha de São Paulo. Muito bem. Vamos ler. Enfim, nossa música de encerramento é uma indicação do Sami. É um hit da Venezuela que chama-se A Que No Te Atreves, por Tito El Bambino. Sami, explica como é que funciona a música pop aí. A Que No Te Atreves. Essa música, ela toca em todo lugar aqui. É a música do barzinho, da balada, da academia. E o povo requebra mesmo. Olha, eu vou falar, se tem uma coisa que os venezuelanos têm talento é para requebrar, viu? Isso aí eu acho que é dos poucos países que são páreo pro Brasil. Eles dançam muito, eles e elas dançam muito. Homem também dança muito aqui, eu acho que dança até mais que no Brasil. E é uma dança muito sexualizada, o reggaeton. O reggaeton é vulgarzão, é sujão. E ele carioca. Ele se assume como tal. E aí ele tem talvez um verniz um pouco mais romântico, mas aquele romântico cafajeste que o funk carioca nem sempre tem. Mas putz, anima. Muito bem. Então, a gente assim encerra o programa. Você pode encontrar o Lado B nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook, em facebook.com/Programa Lado B, no Twitter em @Programa Lado B e no Google Plus em google.com/mais Lado B. Você pode ouvir o Lado B no All Música Deezer a partir das quintas-feiras e baixar no seu tablet ou no seu celular na SoundCloud ou na iTunes Store a partir das segundas-feiras. Na iTunes Store você pode assinar o nosso podcast. Toda vez que você tiver um podcast novo, você vai receber uma notificação. Deixa lá uma review de 5 estrelas pra gente se você gosta do programa. A gente também escreve quase todo dia no nosso blog, www.ladob.com. E no final de cada post e na barra lateral tem um botãozinho para você fazer uma doação, seja uma doação mensal ou uma doação única. Vai lá, pinga um dinheirinho pra gente, dá uma forcinha, graças à sua contribuição que a gente pode continuar funcionando. Bom, e tem também nosso e-mail, programaladobia@gmail.com, onde vocês podem mandar perguntas, sugestões de pauta. E se vocês colaborarem com a gente, mandando assim, todo dia, se tiver uma dúvida para um Lado B Atende, a gente vai tentar fazer todo mês as melhores perguntas. E aí a gente faz um programa todo mês respondendo essas questões que vocês mandam, às vezes na área de comentário, que a gente não pode responder. Manda lá pro resolvendo seus dilemas amorosos, né? Conselho, enfim, estamos aqui dispostos a resolver os seus problemas sentimentais. Resolver nada, né? Dar palpite. Opinar, né? Dar palpite, né? Dar opinião. Depende, se você for um cara rico, inteligente, bonito e com problemas sentimentais, eu posso tentar resolver os seus problemas sentimentais. Entendi. Eu sou Márcio Caparica. Eu sou James Cimino e esse foi o Lado B, seu programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Até a semana que vem. Beijo. Te atreves a bailar conmigo y decirle a él que somos más que amigos, tú y yo. ¿A que no te atreves a irte de frente y decirle a él que tú me perteneces, que tú eres mía? Tú y yo
cuando nos vamos a parque. Le digo cositas que enamoren. Y si es posible regalo flores. Que eso le gusta y acompañarla con botellas de los cerros. Nos vamos a parque. Le digo cositas que enamoren. Y si es posible regalo flores. Que eso le gusta y acompañarla con botellas de los cerros. Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa. Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa. Tú y yo. Me gusta tenerla cerca de mí, de la lenta acariciarla, de controlarla por la cintura, agarrarla y torturarla. En un rincón me duro castigarla. Es como un duelo, pa' provocarme, poner sus manos en el suelo. Y ahí es cuando más me le pego y la anhelo y la deseo. Cuando la nena acelera no tiene freno. No, y lo deja en otra cerca, muy difícil es olvidarse. De su cuerpo y la manera de menearse y de entregarse. Se lo disfruta y no quiere despegarse. Cuando tú y yo bailando hacemos el amor con ropa. Solamente somos tú y yo. Tú y yo bailando hacemos el amor con ropa. Tú y yo. Chencho Campeones. Con Tito el Bambino. El patrón. Oye, regresamos porque tenían el género en déficit. Llegaron los del rating. El patrón. High Society. Chencho. La alta jerarquía. Nero. Hey. Sencillamente, la sociedad del dinero. Los ricos y famosos. Alta jerarquía. Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Lado B. Apresentação James Timino e Márcio Caparica.